Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá. Vou começar aqui com o exercício da aula passada, que foi este daqui, exercício 3. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí ele me dá aqui alguns versos. Vai aparecer daqui a pouco para vocês no slide. Tá aí, ó. Então, determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com esses versos, se a função da densidade for essa daí. Aí você vai dizer, professor, mas isso aí pode cair na prova? Pode. Por que não, né? Já que momento de inércia também ainda tem a ver com esse assunto aí, envolvendo massa. Então, e não caiu na última prova, né? Não caiu nada de massa, então quem sabe não cai agora na última prova. Então vamos resolver esse exercício, gente. Como eu sempre falo, a gente vai primeiro analisar qual é a função e principalmente qual é a minha região de integração. Então, eu sei que vocês fizeram isso, né? Porque eu falei, olha, resolva em casa. Sei que vocês resolveram, não só esse, mas vários outros exercícios vocês fizeram, com certeza. Não tenho dúvida disso. Então, a minha densidade é 1 mais 3x. E os vértices de um triângulo são os vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 2. Bom, nesse caso aqui não tem muito mistério na hora de você ver qual é a região de integração, porque ele já te diz que o seu objeto ele tem um formato triangular. Então aí já fica simples. Só falta você então marcar os vértices. Tá aqui, ó, ele diz especificamente quais são os vértices do seu triângulo. Você vai para o plano cartesiano e coloca lá os pontos. Então é marcar os pontos. Então vamos dizer aqui, ó, que eu tenho nosso eixo x, eixo y. Vou marcar a minha origem. Vamos dizer que o 0, 0 está bem aqui. Vou marcar o ponto 1, 0. Bora dizer que 1, 0 está bem aqui. Deixa eu fazer melhor. Colocar um eixo y maior aqui. Pronto. Deixar assim. Então lá, vou marcar aqui o 0, 0. 0, 0 é a minha origem. Vou marcar o ponto 1, 0. Bora dizer que o 1 está bem aqui. E vou marcar 1, 2. Vamos dizer que o 2 está bem aqui. Então, meu ponto 1, 2 estaria aqui. Então, esses três vértices são os vértices de um triângulo. Então, com isso, eu consigo montar aqui a minha região de integração. Pronto. Agora que você tem a sua região de integração, você quer calcular a massa desse objeto e o centro de massa. Perceba que a nossa densidade ela está variando conforme você vai se afastando ali, ó, uma distância horizontal. O que significa, então, que é como se mais para a direita, ou seja, quando o x está ficando cada vez maior, mais para a direita, é como se a massa estivesse mais concentrada do que ali próximo da origem. Então, é isso que me diz ali aquela minha função de densidade. E ela não depende do y também. Então, por mais que você esteja, por exemplo, bem aqui ou aqui em cima, mas o x é o mesmo, então você tem ali a mesma densidade. Mas isso é só uma interpretação. Então, ó, eu tenho a minha região de integração e eu já sei que para eu calcular a massa, eu vou ter que integrar essa função de densidade sobre essa região. Bom, essa região é uma região triangular, então não vou passar para coordenadas polares, vou usar mesmo as retangulares, e eu vou olhar isso aqui como uma região do tipo 1. Então eu vou olhar, ó, verticalmente. Verticalmente, esse triângulo aqui, ele está sendo limitado por baixo pelo próprio eixo x. Ora, o próprio eixo x também é a minha função y igual a 0. Então essa linha aqui amarela poderia ser representada pela função y igual a 0, que é uma reta horizontal aqui mesmo no eixo x. E essa minha linha aqui, ó, inclinada, eu também posso ver isso aqui como se fosse uma função y em função de x. Isso aqui é uma reta, isso aqui é uma função afim. Ou seja, é aquela forma y igual a ax mais b. Nesse caso, ele corta a origem, então b é 0. Então, nesse caso, é y igual a vezes x. E aqui, para a gente não perder muito tempo, eu já vou dizer que o meu y é a minha função 2x. Pode perceber, ó, quando x é 0, o y também é 0. Quando x é 1,
o meu y é 2. Né? X igual a 1 aqui, fica 2 vezes 1, que fica 2. Ah, pessoal, como é que eu ia saber disso? É só aplicar o ponto aqui. O ponto 1, 2, na minha função afim, você acharia essa função. Então, esse meu triângulo, verticalmente, ele está limitado pela função y igual a 0, isso é limitação inferior, e y igual a 2x, limitação superior. Então, o meu y está acima da minha função 0 e abaixo da minha função 2x. E o x? Bom, o x, entre constantes agora. Olhando aqui para o x, o meu desenho começa em x igual a 0 e termina em x igual a 1. Gente, alguma dúvida disso aqui? A gente vem fazendo isso já em algumas aulas. Então, qualquer dúvida você pode falar. Então, agora que eu determinei os limites de integração, eu posso aplicar na integral. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa. Lembrando que numa questão dessa, mesmo que você for calcular a massa, o momento em relação a x, momento em relação a y, a região de integração ela não vai mudar, só vai mudar o integrando. Então, pelo menos a região já está garantida aqui, é isso daqui. Então, vamos lá. Vou calcular primeiro a massa. O que é a massa? É a integral dupla sobre a minha região da função densidade. Então, vamos lá. Quem é a minha integral? Quem é a minha região de integração? O y, obrigatoriamente, vou começar com ele, que ele é uma região do tipo 1. O y está entre 0 e 2x. Então, coloco aqui 0 e 2x. Já o meu x está entre 0 e 1. Então, eu coloco aqui entre 0 e 1. A minha função densidade é essa. É 1 mais 3x. Vou integrar primeiro em y, depois eu vou integrar em x. Claro que aqui nem aparece o meu y. Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Então, vai ficar constante vezes y na hora que eu for integrar. Então, isso aqui é a integral de 0 a 1. 1 mais 3x. E a integral aqui, y. Só que eu vou aplicar no intervalo de 0 a 2x. Quando eu aplicar, vai ficar no lugar do y 2x menos, aí eu vou colocar 0. 0 vai zerar. Então, a massa vai ser integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 2x. Isso daqui é uma integral simples do cálculo 1. Então, o que eu faço é distribuir aqui, ó, 2x vezes meu parêntese. Então, vai ficar a integral de 0 a 1, 2x mais 6x quadrado. E agora eu vou integrar. Então, perceba que uma questão dessa, ela não é difícil, mas você tem que tomar um cuidado, porque qualquer ali falta de atenção, você pode errar. E errou uma coisa, você vai errar o resto, né? Então, vamos lá, vamos integrar. 2x a integral vai ficar x quadrado. Essa que é a primitiva. Aqui, a integral vai ser 2x ao cubo. Né? Pode perceber. Se você derivar isso aqui, vai dar 2x. Se você derivar isso aqui, vai ficar 6x quadrado. Bom, quando eu colocar 1, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, a resposta aqui é 3 quilos. Então, olha só, esse triângulo, essa chapa triangular, se você fosse carregar ela, você ia sentir ali uma massa de 3 quilos. Então, essa é a primeira resposta. Ele não quer só a massa, ele também quer saber onde está o centro de massa. Então, onde é que está o centro de massa? Será que está, sei lá, mais para cá, mais para cá? Ele está mais perto de qual vértice será? Para você determinar o centro de massa, você vai precisar calcular o momento de massa, em relação a x e em relação a y. Mas não tem problema, porque você já sabe fazer isso. Então, ó, eu vou calcular aqui no outro quadro o momento em relação a y. Você já sabe que para calcular esse momento em relação a y, você vai calcular a integral dupla sobre a mesma região e x vezes a minha densidade. Bom, a minha região aqui é a mesma, então eu já sei que é integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x. Aqui vai ficar x vezes, a minha função densidade é a mesma, que é 1 mais 3x. 1 mais 3x. dy dx. Aqui eu vou fazer até mais rápido, né? Porque na hora que eu for integrar em y, aqui nem aparece o y. Então vai ficar de novo isso vezes y, que vai dar 2x. Então isso aqui é integral de 0 a 1. Deixa eu logo multiplicar aqui o parênteses, vai ficar x
mais 3x². E depois que eu integrei em y, ficou 2x. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Integrei, ficou y, de 0 a 2x, vai ficar 2x. Agora, vamos multiplicar também. Então, isso aqui é a integral de 0 a 1, 2x² mais 6x ao cubo. E agora, vou integrar. Então, fazer aqui embaixo. Então, momento em relação a y vai ser, ali a integral vai ficar 2/3 de x ao cubo. E depois, ali vai ficar 6/4 de x elevado a 4. Isso aplicado de 0 a 1. Posso simplificar aqui. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Quando eu colocar o 0 vai zerar e quando eu colocar 1 vai ficar só o coeficiente. Então é 2/3 mais 3 sobre 2. O MMC aqui é 6. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2 é 4. Aí mais 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 4 vai dar 13. Então, esse daqui é o momento em relação ao eixo Y. A unidade dele é quilo vezes metro, já que é massa vezes distância. Então, essa é a minha unidade. Agora, vou calcular o momento em relação a x. Então, venho aqui, momento em relação a x. Vai ser integral dupla, só que agora vai ser y, que é a distância vertical, que é a distância até o eixo x, vezes a densidade. Bom, a região é a mesma, então vai ser de novo, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2x, y vezes a densidade é a mesma, 1 mais 3x, dy dx. Ó, e agora, finalmente, tem o y aqui para eu integrar. Então, vai ficar y² sobre 2. Então, isso aqui vai ser meio, já vou colocar aqui fora, porque é uma constante, integral de 0 a 1, a função densidade, que é 1 mais 3x, vezes y², que falta eu aplicar de 0 a 2x. E depois vou integrar em x. Quando eu faço isso, vai ficar 1 mais 3x. Aqui, gente, vai ficar 2x ao quadrado, que é 4x². Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, deu isso daqui. Vou multiplicar, vou distribuir para poder integrar. Então, o meu momento em relação a x vai ser integral de 0 a 1. Aí, ali vai ser... esqueci o meio. Meio aqui na frente. Meio, integral de 0 a 1. 4x², que aqui eu multipliquei isso com esse, e aqui vai ficar 12x ao cubo. Mais 12x ao cubo. Agora, eu vou integrar isso daqui. Isso aqui vai ser meio. Aí, a integral aqui vai ficar 4/3 x ao cubo. E aqui vai ficar 12 sobre 4, x². Isso de 0 a 1. Ok, quando eu colocar 0 vai zerar. Quando eu colocar 1 vai ficar só o coeficiente. Então, aqui é meio vezes 4/3 mais, aqui 12 por 4 vai dar 3. Dá 3. O MMC aqui vai ser 3. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 4 é 13. Então, vai ficar 13 sobre 3 vezes 2 é 6. Nesse caso, coincidentemente, neste caso, o momento em relação a x foi igual ao momento em relação a y. Foi 13 sobre 6. Só que o que ele quer da gente é o centro de massa. Mas não tem problema. Porque se eu sei os momentos, eu consigo calcular o centro de massa. Porque centro de massa, o x barra e o y barra, vai ser o momento dividido pela massa. Então, ó, pelo menos ficou fácil de calcular. Então, vou calcular logo por aqui. Então, ó, nesse caso aqui, quem vai ser o meu x barra? X barra vai ser o momento em relação a y, tá? O momento em relação a y, dividido pela massa. Que vai ser, nesse caso, 13
dividido para 6, dividido pela massa, que deu 3. Quando você faz essa conta, você vai perceber que vai dar 13 sobre 18. Então, essa aqui é a posição do x-barra. Aí, no caso, gente, não vou perder muito tempo, o y-barra vai ser o momento em relação a x sobre a massa. Só que o momento em relação a x é o mesmo valor do momento em relação a y. Então, eu já sei que vai dar o mesmo valor aqui. Vai ficar 13 sobre 18 também. Então, a posição do meu centro de massa para esse objeto, em x é esse valor, em y é esse valor. E bora voltar para cá. Então, seria mais ou menos, eu ia pegar aqui o 13 sobre 18, tanto em x quanto em y. Então, o centro de massa seria mais ou menos por aqui, meu centro de massa para esse objeto. Alguma dúvida? Pode falar. Não, você diz, entendi. Ele perguntou por que eu integro primeiro em y, depois em x? Ah, tá, aqui. Sim. Perfeito, boa pergunta. Isso é até uma pergunta de revisão. Eu entendi agora a pergunta dele. Ele disse assim, por que eu integrei primeiro em y, depois em x? A resposta foi como eu montei a minha região. Eu olhei essa região como uma região do tipo 1. O que é olhar a região como do tipo 1? É olhar o y entre funções de x e o x entre constantes. Porque da feita que eu olhei isso aqui em funções de x, eu elimino a parte aqui que não existe da minha região. Se fosse um retângulo, eu elimino. E depois eu consigo integrar só entre constantes. Quando eu faço isso, obrigatoriamente, eu integro primeiro em y. Ah, professor, mas eu queria integrar primeiro em x. Eu posso? Pode. Mas eu teria que olhar isso aqui como uma região do tipo 2. Aí eu ia ter que olhar horizontalmente. Então, horizontalmente, o x, vamos lá, se fosse uma região do tipo 2. Horizontalmente, deixa eu colocar aqui 1, região do tipo 1. Deixa eu colocar aqui 2, região do tipo 2. Então, ó, horizontalmente, essa minha região está limitada pela esquerda por essa função, y igual a 2x, só que y igual a 2x é a mesma coisa que a função x igual a y sobre 2. Né? Então, o x está limitado pela esquerda pela função y sobre 2, e ele está limitado à direita por essa reta vertical. Essa reta vertical é a função x igual a 1. Então, o y estaria entre y sobre 2 e 1. E aí, o meu y, entre constantes agora, eu quero saber, olhando para y, a minha região começa onde e termina onde? Olhando só nas constantes. Começa em y igual a 0, termina em y igual a 2. 0 e 2. Aí, agora, eu teria que integrar primeiro em x, para depois em y. Vai dar o mesmo resultado. Só que perceba que nesse caso aqui, eu teria um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque o x, ó, ele está entre y sobre 2 e 1, diferente daqui, que o y está entre 0. Aí o 0 já me ajuda muito, que já zera uma parte. Aqui não vai zerar nenhuma parte. Vai dar o mesmo resultado, só que eu vou ter um trabalho a mais. Né? Mas não tem problema, você poderia olhar isso como região tipo 2, que você chegaria no mesmo lugar. Tá bom? Muito boa essa pergunta. Foi bom até para revisar essa questão aqui, tipo 1 e tipo 2. Tá? Bom, então é isso. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre outras aplicações, começando com o momento de inércia. Tá? Então talvez acho que o momento de inércia você nunca tenha escutado esse termo ainda, né? Mas eu sei que muitos de vocês vão escutar praticamente a vida toda. Principalmente se você for da área assim, de engenharia civil ou engenharia mecânica, ou seja, essas partes que lidam mais com as estruturas. Então, ó, vamos entender rapidamente aqui o que é um momento de inércia. Bom, a definição física dele é bem simples. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que você tem, só para facilitar, bora dizer que você tem um sistema de partículas de uma única partícula, um sistema bidimensional de uma única partícula. Essa partícula tem massa. Vamos colocar aqui massa m.
O que é o momento de inércia? Bom, o momento de inércia nada mais é do que a massa da partícula vezes a distância ao quadrado. Então, quando você fala de momento de inércia, você também precisa de alguma referência. Então, assim como no momento de massa, eu tinha como referência ou o eixo x ou o eixo y, para eu poder determinar uma distância. Então, eu posso perguntar para você assim, qual é o momento de inércia dessa partícula? Aí você vai dizer, professor, mas momento de inércia em relação ao quê? Aí eu falo, em relação ao eixo x. Aí, então, nesse caso, o momento de inércia vai ser a massa vezes a distância até o eixo x. Você já sabe que isso é o momento de inércia em relação a x, né? Você já sabe que, nesse caso aqui, a distância até o eixo x seria a coordenada y da minha partícula. Então, aqui seria a massa vezes y ao quadrado. Se eu quisesse o momento de inércia em relação ao eixo y, eu consideraria essa distância aqui horizontal, que seria a minha coordenada x. E aí, o meu momento de inércia seria a massa vezes x quadrado. Tá, professor, mas fisicamente, o que significa isso? Você pode entender o momento de inércia. Primeira coisa, o termo momento, ele te lembra o quê? Rotação. Pelo menos o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de momento, a gente está falando de rotação. Inércia, lembra o quê? Ou de um móvel, um objeto que está parado e começou a andar, ou um que já estava andando, já estava em movimento e você quer parar ele. Só que lembra, a gente está falando de rotação. Então, o momento de inércia você pode entender como sendo a resistência de um objeto a sair da inércia angular. Ou seja, é a dificuldade que você vai ter de fazer um objeto começar a girar ou, se ele já está girando, de fazer ele parar. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil é você tirar o objeto da inércia, sendo fazer ele rotacionar ou fazer ele parar de rotacionar. Tudo bem, gente? Claro que eu não vou conseguir dar uma definição mais satisfatória, porque eu teria que dar uma aula aqui de rotação. A gente teria que ver, vocês já viram em física que é quantidade de movimento ou momento linear? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Você vê isso lá no ensino médio. Aí no ensino superior você vê que existe também uma quantidade de movimento com relação à rotação, que é o momento angular. Aí o momento angular, ele é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, para o mesmo momento angular, se o seu momento de inércia aumenta, a velocidade angular diminui. Se o seu momento de inércia diminui, a velocidade angular aumenta. E assim por diante. Enfim, mas pelo menos você pode entender o momento de inércia como sendo a resistência a você fazer um objeto girar ou parar de girar. Esse é o momento de inércia. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil vai ser você fazer o objeto girar ou parar. Tudo bem até aqui? Então, isso é o momento de inércia. Quer dizer, professor, mas por que isso é importante para a engenharia civil, ou para a engenharia mecânica, ou para outra engenharia que tenha mais essa pegada de estruturas? A gente já vai descobrir daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com as definições. Outra coisa interessante que a gente não usou no momento de massa, mas que a gente pode usar aqui no momento de inércia é o seguinte. Perceba que momento de inércia seria a massa do seu objeto vezes a distância ao quadrado. A distância até onde? Qual é o meu ponto de referência? Aí você pode ter como referência o eixo x, nesse caso ficaria assim o momento de inércia, e você pode ter como referência o eixo y, que o momento de inércia ficaria assim. Mas o que me impede, por exemplo, de calcular o momento de inércia em relação à origem do meu plano cartesiano? Porque, assim como o objeto ele pode rotacionar em torno do eixo x ou em torno do eixo y, ele também poderia rotacionar em torno da origem. Sim ou não? Sim. Então, seria plausível calcular o momento de inércia em relação à origem? Seria. Como é que seria isso? Esse momento de inércia em relação à origem é o que nós vamos chamar de momento polar. Vou colocar até um zerinho aqui, ou um ozinho. Esse momento polar de inércia seria o momento de inércia em relação à minha origem. Então, o que seria isso? Seria a massa do meu objeto vezes a distância até a origem
ao quadrado. Mas eu sei calcular a distância até a origem? Sei, né? Como é que você calcula a distância de um objeto até a origem, gente? Se você tem um ponto, você tem as coordenadas dele, você quer calcular a distância dele para a origem, qual é a fórmula que você usa normalmente? Você lembra? Ó, você tem um ponto, ele tem coordenadas x e y. Aí eu peço para você, calcule a distância desse ponto até a origem. Que fórmula você usaria? Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então aqui ficaria massa vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, só que isso aqui ao quadrado. Porque não esqueça que o momento de inércia é distância ao quadrado. Então aqui o momento polar seria a massa vezes x quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem, gente? Então, ó, a distância desse ponto até a origem, distância ao quadrado, é isso daqui. Daqui você percebe também que existe até uma relação do momento polar de inércia aqui com o momento de inércia em relação a x e em relação a y. Qual é essa relação? Que o momento polar de inércia seria a soma dos momentos. Pode perceber, né? O momento polar seria a soma desse mais esse. Coloca a massa em evidência e fica exatamente isso daqui. Então daqui, ó, você já tira também uma outra relação, que é o momento polar seria o momento de inércia em relação a x mais o momento de inércia em relação a y. Aí você vai dizer, tá, professor, beleza, entendi. Mas e se eu tiver uma placa, se eu tiver uma lâmina, como é que vai ficar o momento de inércia? Excelente pergunta. Então, nesse caso, para você calcular o momento de inércia, você vai pegar e a gente vai usar o mesmo raciocínio de antes, que seria o seguinte, ó. Então, vou pegar aqui, vou colocar o plano, vou colocar uma região qualquer aqui, pensa numa lâmina mesmo, tá? Ela tem essa região, ela abrange essa região D, e eu quero calcular o momento de inércia para essa lâmina, em relação a x, em relação a y, e o momento polar de inércia. O que eu vou fazer? Você já sabe fazer. Eu até poderia pedir isso em prova para vocês. Falar, ó, gente, eu só vou ensinar aqui a definição bem básica para um ponto, faça para esse objeto aqui. Você saberia fazer, né? Porque a gente vem fazendo isso várias vezes aqui. Eu vou colocar isso dentro de um retângulo, dividir em vários subretângulos, né? Então, vou colocar isso aqui dentro de um retângulo. Então, isso aqui não é novidade para ninguém. Vou dividir isso aí em subretângulos. Isso aqui também não é novidade. Vou escolher aqui um subretângulo. Vamos escolher esse daqui. E vou escolher um ponto dele. Vamos escolher esse ponto bem aqui. Para esse subretângulo, se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação a x deste subretângulo, como é que eu faria? Eu teria que pegar, primeiro, a massa dele, né, ó. O que é? É massa vezes distância ao quadrado. Só que você já sabe como é calcular a massa. Ah, eu não disse, né? Mas eu deveria dizer que esse objeto ele tem uma densidade que está variando, mas eu tenho a função densidade de cada ponto. Então, eu escolho um pontinho aqui do subretângulo e eu calculo a densidade para esse pontinho. Aí eu vou considerar que em todo o subretângulo a minha densidade é constante. Nesse caso, como é que seria a massa dele? Seria a função densidade, calculada nesse ponto, vezes a área de um retângulo. Então, ficaria a função densidade aplicado nesse ponto de referência aí, vezes ΔA. Essa expressão aqui, ela só me dá a massa. Mas para eu calcular o momento de inércia em relação a x, eu preciso da massa e da distância até o eixo x. Mas qual distância eu vou considerar? Porque se eu tenho um retângulo, eu poderia considerar a distância da parte inferior dele, da parte superior. Mas nesse caso, como eu já fixei um ponto aqui, eu vou considerar que é a distância desse ponto até o eixo x. Então, nesse caso, vai ficar y, a distância vertical, vai ser y e j asterisco. Isso que é a distância até o eixo x, só que ao quadrado, já que é o momento de inércia.
Aí você já sabe, não vou fazer aqui, né? Mas isso aqui é só para um subretângulo. Então, o que eu faço? Aplico o somatório, passo o limite, aquilo que vocês adoram fazer, assim, ficam felizes assim quando a gente vai fazer isso aqui. E no final, isso aqui vai ficar uma integral de rima, integral dupla. Isso aqui vai ser integral dupla de rima, só que agora vai ser y ao quadrado vezes a função densidade. Ah, professor, quer dizer que o que mudou do momento de massa em relação a x para o momento de inércia só foi que ficou aqui ao quadrado ao invés de só y? Sim, olhando, a grosso modo, olhando, é isso mesmo, vai ficar ao quadrado. Esse que é o momento de inércia. Da mesma forma, o momento de inércia em relação a y vai ser integral dupla da distância até o eixo y ao quadrado, então vai ser x ao quadrado, vezes a minha função densidade. E, por último, o momento polar de inércia vai ser integral dupla de x quadrado mais y ao quadrado, que é a distância até a origem ao quadrado, vezes a minha função densidade. Aqui, gente, por mais que esteja trabalhando com integral, mas integral é um operador linear, que a gente chama na álgebra linear. E aí eu poderia separar isso aqui em duas integrais e ainda ia valer essa minha relação aqui, ó. Momento polar de inércia é igual a soma do momento de inércia em relação a x, mais o momento de inércia em relação a y. Tudo bem? Deu para entender? Então essa é a primeira aplicação de hoje, momento de inércia. Agora, vamos fazer alguns exercícios aqui do nosso slide. Então, deixa eu só mudar aqui o slide. Então, a nossa aula de hoje é a aula 26. Nós estamos falando ainda sobre aplicações de integrais duplas, começando com o momento de inércia, depois eu vou falar um pouquinho sobre cálculo de áreas. Então, aqui, vocês já perceberam, já demonstrei para vocês, mas se eu quero calcular o momento de inércia, né, de uma partícula em relação a um eixo, você já sabe que é a massa vezes a distância ao quadrado, e se eu tiver uma lâmina com uma densidade aqui que está variando, o momento de inércia em relação a x vai ser dada por essa integral dupla. Da mesma forma, o momento de inércia em relação a y vai ser a integral dupla desta função aqui, x quadrado vezes a função densidade. Nós definimos também o momento polar de inércia, que foi esse que vocês viram aqui, x quadrado mais y ao quadrado vezes a função densidade. Vocês viram também que o momento polar seria a soma do momento de inércia em relação a x e momento de inércia em relação a y. Agora, bora praticar. Então, esse daí é o primeiro exercício que a gente praticar. Ele vai dizer, uma chapa é moldada conforme esse conjunto aqui. Ele me dá um conjunto, vou ter que desenhar para entender melhor o conjunto. A minha densidade é constante igual a 1 ainda. E ele pede para eu calcular o momento de inércia da chapa em relação ao eixo x. Então, é isso que nós vamos fazer. Gente, preste atenção, porque esse exercício não seria exagero, talvez, falar que ele é um dos mais importantes, ou talvez o mais importante de hoje. Então, sim, o exercício mais fácil é o mais importante de hoje. Dessa vez, ficou assim. E a gente vai entender por quê daqui a pouco. Mas, por enquanto, você vai ver que ele é bem simples de resolver. Ainda mais com essa densidade aí, igual a 1. Então, esse é o primeiro exercício. Bom, ele me diz que a minha região retangular, ela é essa região, XY, pertencendo ao R2, tal que menos B sobre 2, menor ou igual que X, menor ou igual que B sobre 2, e aqui menos H sobre 2, menor ou igual que Y, que menor ou igual que H sobre 2. A minha densidade é 1 quilo por metro quadrado. Ok, então temos aqui as informações, vamos fazer. Primeira coisa que você faz numa questão dessa é ver qual é a sua região de integração.
A região, nesse caso, ó, perceba que o x está entre duas constantes, b aqui é uma constante, e o y está entre duas constantes. Então, você já sabe que essa região aqui ela tem um formato específico. Qual é? Ela é um retângulo. Toda vez que x e y estão entre constantes, você tem um retângulo. Vamos desenhar o retângulo, então. Então, vou fazer bem aqui o meu retângulo. Ó, e nesse caso, vou puxar mais para cá. Tanto o x quanto o y estão entre números simétricos, né? Menos b sobre 2 e b sobre 2. Aqui menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, vamos dizer que o menos h sobre 2 está bem aqui. Esse daqui é o menos h sobre 2. Vou escrever aqui. E nesse caso, então, o h sobre 2 estaria aqui em cima. Já o b sobre 2, vou colocar ele bem aqui, ó. B sobre 2. E o menos b sobre 2, então, vai ficar bem aqui. Menos b sobre 2. E agora, com isso, né, eu monto meu retângulo. Então, ó, esta daqui é a minha região de integração. Aí, nesse caso, eu não vou nem colocar aqui, o x está entre o que e o que, y está entre o que e o que. Por quê? Porque já diz aqui, ó, x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2, o y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, é essa região. Aí, como é que vai ficar o momento de inércia em relação a x, que é o que ele está me pedindo? Você já sabe que o momento de inércia em relação a x vai ser integral dupla sobre a minha região, nesse caso a minha região R. Como é em relação a x, então vai ser y ao quadrado vezes a minha função densidade. Então é isso daqui. Lembrando que aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y. Ok. Eu já tenho com a minha região de integração e eu já tenho com a minha função. Minha função é 1. Então, já coloco aqui, ó, que é 1. Como eu falei para vocês na aula passada, toda vez que a minha densidade ela é constante, e aqui principalmente igual a 1, nesse caso, é como se eu estivesse ignorando as propriedades físicas do meu material. Porque aqui, o que poderia fisicamente fazer o momento de inércia mudar de posição, não, mas mudar de valor, seria justamente o quê? Como a massa está sendo distribuída ao longo do seu objeto. Mas se eu digo que a minha densidade é constante, e constante igual a 1, então basicamente estou olhando só para o formato do meu objeto. Né? Ou seja, quando eu faço isso, eu estou calculando o momento de inércia de área, que eu tenho momento de inércia de massa e de área. O que eu ensinei para vocês é o momento de inércia de massa. Mas se eu estou ignorando a minha densidade, o que eu obtenho é o momento de inércia de área. Estou olhando só para a propriedade geométrica do meu objeto. Quanto é que vai ficar o momento de inércia? Vamos ver. Então, isso aqui vai ser igual a integral. Aí aqui, tanto faz se eu começo em x ou em y, que isso aqui é um retângulo. Começar em x, menos b sobre 2, até b sobre 2. E aqui, menos h sobre 2, até h sobre 2. Aqui vai ficar só y ao quadrado. Escolhi integrar primeiro em x, depois em y. Gente, isso aqui é um retângulo. Eu posso separar logo em duas integrais isso aqui, né? Então, vai ficar a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2. dx, que não aparece o x aqui, integral de menos h sobre 2, h sobre 2, y ao quadrado, dy. E agora eu vou integrar, né? Vou integrar aqui embaixo. Então, o meu momento de inércia em relação a x, aqui a integral é x. Aliás, não, antes de eu fazer isso, ó, essa função aqui é par. E olha o meu limite, ó, né? Um limite simétrico, menos h sobre 2 até h sobre 2, então vai ficar duas vezes a integral de 0 até isso daqui. E a minha função 1, minha função constante, é uma função par? O que vocês acham? A função constante é uma função par? É. O que é uma função par, gente? Função par, você pode entender como sendo f de menos x igual a f de x. Ou, se você quer entender geometricamente, uma função par ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Né? Por exemplo,
uma parábola aqui, ó, dessa forma, x², tá aqui, ó. Ela é uma função par. Por quê? Perceba que ela tem um espelhamento aqui em relação ao eixo y. Uma função constante é só uma reta horizontal. Ela não tem um espelhamento aqui em relação ao eixo, não tem uma simetria? Tem. É uma função par também. Então, tanto essa quanto essa são funções pares. Então, para esse daqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 até b sobre 2 dx, e ali vai ficar 2 vezes integral de 0 a h sobre 2 y² dy. Claro que esse 2 eu vou multiplicar com esse, vai ficar 4. A integral aqui é só o x de 0 a b sobre 2, e a integral aqui é y³ sobre 3. Vou colocar o 3 aqui na frente logo. Isso de 0 até h sobre 2. Bom, aqui vai ficar só b sobre 2. Quando eu colocar 0 vai zerar. Então vai ser 4/3 vezes b sobre 2. Posso logo simplificar. Aqui vai dar 2, aqui vai ficar 1. E aqui vai ser h sobre 2 ao cubo, que vai ser h³ sobre 8. E quando eu colocar 0 vai zerar. Então, por enquanto está assim. Posso simplificar esse 2 daqui com 8, vai ficar 4. E a minha resposta final, vou ter que colocar aqui embaixo, ó. Até colocar aqui para baixo. O meu momento de inércia em relação a x, para essa minha figura, vai ser BH³ dividido, aqui sobrou só 3 vezes 4, que é 12. Então, olha só, se você quer calcular o momento de inércia de uma seção retangular, momento de área, ignorando só a parte da densidade, que a densidade é 1, o momento de inércia vai ser BH³ sobre 12. Então, nesse caso, quem está mais influenciando aí, vocês acham? É a base ou a altura? Altura, né? Porque a altura está ao cubo, principalmente quando a gente está falando de dimensões. Então, ó, coloca isso na sua mente e vamos para uma aplicação. Vamos dizer que você é um engenheiro estrutural, e você está dimensionando a estrutura de um prédio. Vou colocar um prédio. Então, o engenheiro, o trabalho dele é dizer onde vai se posicionar os pilares, né? Pilar, aquele elemento vertical, onde vai se posicionar as vigas, aquele elemento horizontal, e qual vai ser a dimensão da viga. A dimensão da viga, ela vai ser circular? Ela vai ser retangular? Claro que o mais comum é ver uma dimensão retangular. Então, olha só, vamos lá. Vou apagar aqui esse segundo quadro, mas coloque isso em mente. Você é um engenheiro estrutural, e aí chega com você o mestre de obras e pergunta, olha, como é que a gente vai posicionar a viga? Aí você vai dizer o seguinte, ó, vamos dizer que a única exigência do seu projeto é que a sua viga, né, lá no seu projeto, a área da sua viga é 800 centímetros quadrados. Então, você determinou lá que a área da seção transversal da sua viga é 800 centímetros quadrados. Então, para ter essa área, você pode ter uma base de 20 centímetros e uma altura de 40 centímetros. Ou, se você quiser também, você pode colocar a viga assim, ó, deitada. Então, agora, é a mesma viga, tá, gente? Eu só deitei ela. Então, agora a base, que vai ser 40 centímetros, e a minha altura vai ser 20 centímetros. Então, é a mesma viga, só que essa daqui seria a posição número 1 dela, e essa daqui seria a posição número 2. Então, o mestre de obras vai chegar com você, olha, qual posição eu coloco a viga? Eu coloco ela em pé, imagina que isso aqui é a viga, eu coloco ela em pé ou eu coloco ela deitada? Só que a viga é a mesma. Aí você pode pensar, né? Intuitivamente você pode pensar, dá no mesmo. Não é a mesma viga? Então vai dar no mesmo. Será que vai dar no mesmo? Sei, porque ó, se você fosse calcular o momento de inércia dessa viga, momento de inércia em relação a x, qual
qual delas teria o maior momento de inércia? Seria a viga na posição 1, porque é a mesma viga, né? Em qual situação essa viga teria o maior momento de inércia? Seria na posição 1 ou seria na posição 2? O que vocês acham? Seria na posição 1. Por que na posição 1? Porque a altura é maior, gente. Lembra, o que é o momento de inércia em relação a x nesse caso? É a base vezes a altura ao cubo sobre 2. Então pode calcular no seu caderno aí. Calcule esse momento de inércia para a situação 1 e para a situação 2. Na situação 1 vai ficar 20 vezes 40 ao cubo, dividido para 12. E na situação 2 ficaria 40 vezes 20 ao cubo. Ora, qual seria maior? O 40 ao cubo. Seria muito maior. Então significa que nessa configuração aqui, a sua viga, ela teria um momento de inércia em relação a x, muito maior do que nessa situação aqui, nessa situação 2. Aí, para entender a importância disso, eu trouxe até uma régua aqui. Olha só, eu trouxe aqui uma régua, tá? Tá aqui a nossa régua. A seção transversal da viga é isso aqui, tá, gente? É essa parte aqui. Seção transversal, quando você corta a viga, aqui você vai ver um retângulo, né? Nesse caso aqui, a altura seria bem maior do que a base, e nesse caso aqui, a base seria bem maior do que a altura. Só que você já sabe, qualquer objeto que você coloca aqui, ó, seja na horizontal, no caso na horizontal que a gente está falando, né? O próprio peso dele, ou o peso que você coloca sobre ele, vai fazer com que ele rotacione, principalmente no caso aqui, se ele estiver preso. Então, por exemplo, ó, se eu prender esse meu objeto em uma das extremidades e colocar um peso sobre ele, uma força sobre ele, ele vai querer rotacionar. Ou mesmo que eu prenda ele aqui, ó, nas duas extremidades, mas ainda assim ele pode querer fazer esse movimento de rotação. E esse movimento aqui, ó, quando ele rotaciona desse jeito aqui, ele está rotacionando em torno do eixo X, ó. Porque está aqui a minha seção transversal, né? Então tem o eixo X para cá e tem o eixo Y para cá. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, o eixo X está para cá. Quando eu rotaciono ele assim, eu estou rotacionando em torno do eixo X. Por isso que eu calculei o momento de inércia em relação a X aqui, ó. Tá? Então, quanto maior o momento de inércia, lembra que eu perguntei para você, maior é a resistência ao giro, à rotação. Então, aqui, ele ia ter uma resistência muito maior a rotacionar em torno de X do que na configuração 2. Esse movimento aqui de uma viga, gente, é um movimento famoso. A gente chama ele de momento fletor. Claro que você não consegue impedir que uma estrutura tenha esse momento fletor. Não dá para impedir, porque vai ter o peso próprio sobre dela mesma, vai ter outro peso sobre ela. Você não consegue impedir. Mas o trabalho do engenheiro é fazer com que esses esforços que ocorrem aqui dentro sejam mínimos. Ou, pelo menos, que não vai causar nenhum problema na sua estrutura, né? Você não quer ver a sua estrutura quebrando, né? Rompendo, você não quer ver uma ruptura. Então, o engenheiro estrutural, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, ele tem que tomar cuidado para que não ocorra uma ruptura da sua estrutura. Claro que nesse caso estou falando de um desastre mesmo, né? Se imagina romper uma viga, romper um pilar. Claro que não necessariamente vai comprometer tudo, mas ainda assim ia comprometer bastante coisa. Então o engenheiro não quer que isso aconteça, mas ao mesmo tempo o engenheiro também, ele não quer que a sua estrutura seja aparentemente perigosa. Por que aparentemente perigosa? Olha, imagina que você está andando ali no shopping, aí você olha para a viga e você vê uma coisa assim, ó. Tá? Você sabe que é para ser reto, mas você vê assim. Você não vai estranhar? Aí por mais que o engenheiro fale assim, não tem problema, não vai cair. Mas assim, você vai se sentir meio assim, inseguro com aquilo. Então isso aqui é que a gente chama de flecha na sua viga. Flecha é justamente esse pedaço aqui, é o quanto que ela está descendo, digamos assim. Então o engenheiro, ele tem que tomar cuidado para a estrutura. Primeiro, ela não romper e nem para ela ser aparentemente perigosa, o que a gente chama de estado de serviço, né? Estado de limite de serviço, estado de limite útil. Tudo isso vocês vão aprender, só vocês estão nessas área de estruturas. Pois é. Então, resumindo, eu não quero que a minha viga fique assim, ó. Não quero. Aí olha só, se eu posicionar ela dessa forma, a seção transversal, que é como está agora,
e eu faço esse movimento, é muito fácil, ó, dela rotacionar. É muito fácil, porque aqui o momento de inércia é menor. Agora, se eu só coloco ela assim, ó, se eu colocar ela em pé e tentar fazer o mesmo movimento, eu já não consigo mais. Eu consigo fazer movimento, mas agora, ó, é muito mais difícil. Pode pegar, pegue uma régua aí, ó, e tente fazer esse movimento. Pega ela deitada, momento de inércia seria bem menor, e faz assim, ó, tá aqui. Ela tá rotacionando. Agora, coloque ela em pé e faça assim. Não vai. Pode, tá indo, mas é uma coisa bem minúscula que não dá nem para te enxergar. Então, por que isso acontece? Porque quando você coloca a viga em pé, aqui, ó, a seção transversal dela em pé, o momento de inércia dela em relação a X é muito maior. O que é momento de inércia? Seria uma resistência à rotação, se ela já estiver parada, obviamente, né? Mas se isso é a rotação. Então, aqui ela tem muito mais resistência a rotacionar do que aqui. Então, por isso que se você for um engenheiro estrutural, sim, faz toda a diferença se a sua viga estiver em pé ou se a sua viga estiver deitada. E o engenheiro estrutural ele tem que estar de olho nessas coisas. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, pronto. Para quem fala assim, cálculo 2 é muito teórico, está aqui. Tem uma aplicação bem prática aqui na sua vida, tá? Somente se você for seguir essas áreas. Ok, então para o próximo exercício. Aqui, ó, o segundo exercício determina o momento de inércia de um disco. A densidade é constante, né? Sempre na origem. Tá. Então é a mesma ideia, só que agora a minha região é uma região circular. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui no segundo quadro mesmo. Então, aqui o que ele quer da gente? Ele quer que eu calcule os 3 momentos de inércia. O disco tem uma densidade C, centro na origem, raio A. Então, só vou escrever aqui que a densidade é constante igual a C. Só isso, e é um disco. Então a gente pode voltar aqui para o quadro. Então, ele me diz que a densidade é constante e a minha região é um disco. Aí ele fala que o centro está na origem e aqui o raio vale A. Então, esta daqui é a minha região. Eu já sei que se eu quero, por exemplo, calcular o momento de inércia em relação a X, eu vou ter que calcular a integral dupla sobre essa região de y² vezes a minha função densidade. Só que nesse caso eu percebo que a minha região ela é circular. Então, na hora que eu for calcular a integral dupla, seria muito mais fácil para mim, conveniente, que eu passe para coordenadas polares. Então, passando para coordenadas polares, aqui o meu raio vai ficar entre 0 e A, e o meu ângulo vai estar entre 0 e 2π. Eu tenho que dar aqui uma volta completa. Então, vamos transformar isso aqui. Vai ser integral de 0 a A, de 0 a 2π. Claro que o meu y agora vai ficar em coordenadas polares. Lembrando que y é a mesma coisa que r vezes seno θ. Então, vai ficar r vezes seno θ ao quadrado. A minha densidade é constante, igual a C. Vou colocar só um C aqui. Aí, dr dθ. Estou esquecendo alguma coisa? Estou, né? O jacobiano, nesse caso, é R. Então, está aqui o jacobiano. Ok, então isso aqui é constante, vou tirar da minha integral. Vai ficar C, integral de 0 a 2π, integral de 0 até A. Aí aqui vai ficar R² vezes R, então é R ao cubo, e aqui vai ser seno ao quadrado. Seno ao quadrado. dr dθ. Aí tá, isso aqui é um retângulo polar, posso separar em duas integrais. Vai ficar assim, C vezes R² sobre 4, eu já integrei isso daqui, de 0 a A. Aí vai ficar só a integral de 0 a 2π do seno ao quadrado.
Só que lembrando, aliás, eu não vou nem fazer isso rápido, essa outra integral, vou deixar ela aqui por enquanto. Aqui, ó, seno ao quadrado. Ó, ficamos com isso daqui. Separei em duas integrais, integrei logo r ao cubo, ficou r a quarta sobre 4. E ficou ainda a integral do seno ao quadrado. Gente, eu preciso que vocês lembrem lá do cálculo 1 como é que você resolve uma integral dessa. Quando você tem só seno ao quadrado ou só cosseno ao quadrado, você vai ter que aplicar uma identidade, que vai ficar meio, aí menos meio do cosseno de 2θ. É isso que eu vou fazer aqui. E aqui eu só vou colocar o A no lugar do R. Então aqui o momento de inércia em relação a x vai ser a minha constante vezes a quarta sobre 4. Aí agora eu vou aplicar a identidade ali. Vai ficar a integral de 0 a 2π é meio menos meio do cosseno de 2θ. Olha, aqui não vou perder muito tempo, gente, porque perceba que aqui o intervalo é de 0 a 2π. Nós já vimos na aula passada que quando eu integro a função cosseno de 2θ de 0 a 2π, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. Ah, professor, mas por quê? Pela geometria dele, e também se você fosse calcular a integral disso daqui, a integral do cosseno de 2θ seria seno de 2θ sobre 2. Aí quanto é o seno de 0? É 0. Quanto é o seno de 4π? É 0. Então no final, de qualquer forma, você vai descobrir que isso daqui vai dar 0. Quando você integrar. Vai ficar integral aqui só de meio. Então isso aqui vai ser igual a c vezes a quarta sobre 4. Quando eu for integrar meio de θ, vai ficar meio vezes θ. Isso de 0 a 2π. Ok. Então aqui, ó, quando eu colocar 0 vai zerar, quando eu colocar 2π vai ficar π. Então, resposta final vai ser c vezes a quarta vezes π sobre 4, tá? Então, c vezes a quarta vezes π sobre 4. Então, esse aqui é o momento de inércia em relação a x. Só que ele pede para calcular em relação a y e o momento polar. Então, tá, bora fazer em relação a y agora. E para o momento polar, eu só vou somar os dois. Então, o momento de inércia em relação a y. Bom, é a mesma ideia, vai ficar a mesma região de integração. Então, de 0 a 2π, de 0 a a, só que agora vai ser x quadrado, ou seja, r vezes cosseno θ ao quadrado, vezes a minha densidade, que é c, vezes o jacobiano, que é r. Tá, então, a única coisa que mudou é que aqui ficou x ao quadrado, só que o x é r vezes cosseno e não r vezes seno. Vai ser a mesma ideia. Vou tirar logo essa constante daqui. Vou separar logo em duas integrais. Vai ser r ao cubo. E aqui de 0 a 2π. Cosseno ao quadrado. Bom, vou aplicar aquela minha identidade. Então, aqui vai ser... Vou colocar aqui embaixo. C, r a quarta sobre 4, de 0 a a. Aqui é aquela minha identidade, vai ficar de 0 a 2π. Aí, meio, é a mesma coisa, só que com positivo agora, mais meio cosseno de 2θ. Aí aqui vai ficar a, c vezes a quarta sobre 4. Aqui você já sabe que vai dar 0 quando eu integrar. Aqui você já sabe que vai dar π. Então, no final, vai ficar isso daqui. Pronto. Ó, perceba que deu a mesma coisa, o que é de se esperar, porque existe a mesma simetria que tem em relação a x, existe em relação a y. Então, é normal que desse o mesmo valor. E, para eu calcular o momento polar, que é o que ele me pede também, eu vou só somar momento em relação a x, momento de inércia em relação a x, mais momento de inércia em relação a y. Aí vai ficar c vezes a quarta vezes π sobre 4,
mais a mesma coisa. C vezes A quarta vezes π sobre 4. Isso aqui vai me dar C vezes A quarta vezes π sobre 2. Então perceba que no caso, se você tiver uma região, uma seção transversal ali circular, o que mais vai determinar a sua dificuldade de girar, de fazer esse movimento ou de parar de girar, é o raio. Raio está aqui a quarta. Então, se você tiver dois discos ali, digamos assim, eles têm a mesma massa, não vai ter a mesma massa, só que você quer rotacionar eles, é muito mais fácil você rotacionar aquele com raio menor do que aquele com raio maior, tá? Por causa justamente aqui desses momentos nessa que a gente calculou. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então vamos para a nossa próxima aplicação agora. Vamos falar agora sobre cálculo de áreas. E aqui eu vou usar mesmo só os slides, porque é uma coisa bem simples, né? Vocês vão me acompanhar aqui. Olha só, as integrais duplas, elas também servem para eu calcular a área de uma região. Olha o raciocínio. Vamos dizer que você tem um sólido e que a altura dele é unitária, que a seção transversal dele é constante, ou seja, a altura dele é igual a 1. Seria algo mais ou menos assim, ó. Pensa nesse sólido aqui. Então, aqui, ele tem uma base, a base é essa região D, e ele tem uma altura. Aí, nesse caso, a altura dele é igual a 1. Ora, se eu pedisse para você calcular o volume desse sólido, mesmo que você não soubesse cálculo 1 ou 2, você conseguiria fazer isso? E eu te desse, claro, se eu te desse de alguma forma a área dessa região D aqui, se eu dissesse quem é a minha região D, você conseguiria fazer? Conseguiria. Como é que você calcularia o volume desse sólido? Já que ele tem seção transversal constante, né, conforme ele vai variando aí no eixo Z, o volume dele seria a área da base vezes a altura. Sim ou não? Sim, né? Ok. Então, nesse caso, ficaria a área da região D vezes a minha altura. Só quanto é a minha altura aqui? A minha altura é 1. Então, tá aqui, ó. Então, o volume desse sólido seria a área da base, ou seja, a área da região D, vezes 1. Aí, nesse caso, ficaria só a área da base, né? Porque é vezes 1. Só que agora, você é aluno de cálculo 2. Então, você volta para cá. Volta para cá. Está ali, de alguma forma, pede para você, olha, calcule o volume desse sólido. Aí, o aluno que não é de cálculo 2, ele vai pegar a área da base vezes a altura, acabou. O aluno de cálculo 2, não. O aluno de cálculo 2 não vai fazer isso. O aluno de cálculo 2 vai fazer, não, pera lá, eu vou fazer de outra forma. Como é que o aluno de cálculo 2 faria? Vamos voltar para cá. Eu quero calcular o volume. Aí, olha o que o aluno de cálculo 2 faria. Bom, para eu calcular esse volume, basta eu pegar essa minha função, que é a função constante, z igual a 1, e eu vou integrar essa função sobre a minha região D. Seria válido dessa forma? O que vocês acham? Seria, né? Porque nós aprendemos aqui que quando você calcula uma integral dupla de uma função, ali, principalmente uma função não negativa, você está calculando o volume do sólido que está abaixo da sua superfície. Sim ou não, gente? Sim, né? Então, o aluno que não fosse de cálculo 2 faria assim. O aluno de cálculo 2 faria desse jeito aqui. Mas os dois iam chegar no mesmo resultado. Sim ou não? Sim, só que o segundo ia chegar de uma forma mais elegante. Tá? Então, você percebe que tem duas formas de você calcular esse volume. A primeira é usando essa fórmula e a segunda seria usar esta fórmula aqui. Mas as duas chegam no mesmo resultado. Se as duas chegam no mesmo resultado, então eu posso igualar isso daqui com isso que está aqui embaixo? Sim ou não? Posso. Quando eu igualo isso daqui com isso que está aqui embaixo, fica assim, ó, gente. Fica assim. Então, sem perceber, a gente acabou de encontrar uma fórmula para calcular a área de uma região. Então, se você quer calcular a área de uma região, basta você calcular a integral dupla sobre essa região da função 1. E aí você vai estar calculando a área da sua região. Ou seja, é como se o seu integrando, a função que está dentro, é a função 1.
E aí, quando você calcula a integral dupla sobre essa região, você está calculando a área da região. Deu para entender, gente, nosso raciocínio aqui? Então, a partir de agora, toda vez que você for querer calcular a área de uma região, você vai calcular a integral dupla dessa região. E o integrando vai ser a função 1. Acabou. Você já vai estar obtendo a área que você queria. Então, tá. Então, com isso, né, bora resolver aqui alguns exercícios. Vamos começar com esses dois aí. Exercício 1 e exercício 2. Então, a gente vai fazer o que a gente já estava fazendo, só que agora eu vou olhar só mesmo para a região de integração. Vou apagar aqui o primeiro quadro. Então está falando, calcule a área da região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado, ou melhor, x igual a y ao quadrado e x igual a 4. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. X igual a y ao quadrado e x igual a 4. Bom, vamos fazer. Mesma ideia. Você vai primeiro desenhar a região de integração. Então, para desenhar a região de integração, eu tenho que desenhar essas duas funções aqui. Então, vou colocar aqui o plano cartesiano. A minha primeira função, x igual a y ao quadrado, você já sabe fazer. Né? Seria uma parábola, só que a concavidade dela voltada para o eixo x. Então, essa primeira função seria algo mais ou menos assim. Pronto. E x igual a 4 é uma reta vertical, cortando lá no valor 4. Então, vamos dizer que eu tenho isso aqui. Tá aqui. E aqui é o valor 4. Então, essas duas curvas, elas me dão essa região aqui. Aí ele quer a área dessa região. Nesse caso, eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2, que aí fica mais fácil. Ó. Horizontalmente, o meu x ele está limitado à esquerda por essa função, que é a função x igual a y ao quadrado. Então, aqui ele é maior ou igual que y ao quadrado. E ele está limitado à direita pela função x igual a 4. Então, o meu x está entre essas duas funções. E o meu y? Bom, no caso do meu y, eu tenho que saber onde é que essas curvas elas estão se tocando. Onde é que elas estão se tocando, gente? Ó, lembrando que aqui ó, é para x igual a 4. Então, o y tem que ser igual a quanto para x ser igual a 4? Ó, só igualar. Para eu descobrir onde é que elas estão se tocando, em y, eu vou igualar essa curva com essa curva. Vai ficar y ao quadrado, deixa eu colocar aqui do lado, para eu saber o ponto de interseção. Vai ficar y ao quadrado, que era x igual a y ao quadrado, igual a 4. Quando eu faço isso, eu descubro que elas vão se tocar para y igual a mais ou menos 2. Então, esse valor aqui é menos 2, e esse valor aqui é 2. Então, nesse caso, o meu y está entre menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Da feita que eu descobri a minha região de integração, descobri meus limites de integração, eu consigo calcular a minha área. Então, ó, a área vai ser integral dupla dessa região, chamada de região D, e a função aqui é 1. Então, para calcular a área, é isso daqui que eu faço. Então, isso aqui vai ser integral. O meu x está entre y ao quadrado e 4, meu y está entre menos 2 e 2, e aqui é a minha função 1. Vai ficar só dx dy. E agora? Bom, aqui é a minha função 1. A integral de 1 em relação a x é x. Então, vai ficar integral de menos 2 a 2, x, aí eu vou aplicar no intervalo de y ao quadrado até 4. Depois ainda vou integrar em relação a y. Então, no lugar do x eu coloco 4, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a igual menos 2 a 2. Aí aqui no lugar do x eu coloco 4, menos, no lugar do x eu coloco y ao quadrado.
Então está aqui. Perceba que meu intervalo agora é simétrico e essa minha função é par. Pode olhar aqui, ó. Essa função aqui, ela é par. Então, se ela é par, eu vou colocar 2 vezes a integral de 0 a 2, aí 4 menos y ao quadrado. E agora calculo 1, vou integrar. Vai ficar 2 vezes, integral aqui 4 é 4y, menos a integral aqui é y ao cubo sobre 3. Aí eu vou aplicar ainda de 0 a 2. Isso aqui vai ser, quando eu colocar 0 vai zerar, então bora só para o 2. 4 vezes 2 é 8, menos 2 ao cubo é 8 também, sobre 3. Fazendo essa conta, eu vou ter aqui que a minha área vai ser... Bom, aqui, o MMC é 3, então 3 vezes 8 é 24, 24 menos 8 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então vai ser 32 dividido para 3. Essa daqui é a minha resposta. Então, essa é a área dessa região. Como ele não me falou unidade, se é metro quadrado, centímetro quadrado, então eu vou colocar só aqui, unidade de área. Tudo bem, gente? Deu para entender o que a gente fez aqui? Ah, professor, mas quer dizer então que eu vou fazer um trabalho que eu já estava fazendo, que era desenhar minha região de integração, ver se é do tipo 1, do tipo 2, ver os limites de integração, só que agora, na hora que eu vou jogar na minha integral, eu vou jogar a função 1. Ou seja, isso daqui é mais fácil do que eu já estava fazendo. É verdade, é mais fácil. Agora não tem uma outra função ali para tentar complicar um pouco mais a integral. Então, realmente é mais fácil. Então, o único trabalho que a gente está tendo aqui é de achar a região, que era um trabalho que nós já estávamos fazendo. Então, realmente... Tanto que até para eu tentar trazer alguma novidade aqui para vocês, tentei trazer algumas regiões interessantes, né? Olha essa daqui, por exemplo. Calcule a área da região delimitada pelas curvas. Aí ele me dá essa curva, x igual a raiz quadrada de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. A gente vai fazer agora essa daí também. Perceba que uma questão dessa eu já poderia cobrar de vocês na última prova, se eu quisesse. É só falar assim, olha, calcule o volume, por exemplo, da função z igual a 1 sobre essa região. Aí você já teria que fazer, você já saberia fazer. Ou então só pedir, calcule a integral dupla da função z igual a 1 sobre essa região. Então, x é igual a 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Então tá, vamos agora fazer essa região. Para isso eu vou ter que desenhar essas funções. Bom, aqui é importante você olhar para uma função dessa e você já ter em mente como ela é geometricamente. Toda vez que você vê algo assim, uma raiz quadrada de uma constante menos uma variável ao quadrado, você já tem que saber o quê? O que é isso daí? Um semicírculo, tá? É só você fazer a volta. Se você fizesse a volta, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Tudo bem? Esse semicírculo, qual é a origem? Qual é a origem não, né? Qual é o centro dele? Já dei a resposta. Qual é o centro dele? É a origem. E qual é o raio dele? O raio é raiz de 2. Tá? Só perceber, isso daqui é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Isso aqui é só metade de um semicírculo. Mas daqui ficaria x quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado. Então é só para dizer que isso daqui vem disso, que é uma circunferência, centro na origem e raio raiz de 2. Ok, só que perceba que aqui, quando eu isolo o x, era para ficar mais ou menos a raiz, que aí seria 2 semicircunferências. Mas aqui só está o mais. Então, qual é a semicircunferência que eu estou me referindo nesse caso? É a de cima, é a de baixo, é da direita ou da esquerda? Qual vocês acham? Muito bem, é a da direita, né? Então, essa semicircunferência, ela é assim,
Seria algo assim. Porque, ó, quando você tem uma circunferência, tem muitas formas de você dividir ela. Uma forma é você dividir ela aqui, ó, em torno do eixo X. Você dividiu ela numa semicircunferência de cima e uma de baixo. Aí, nesse caso, ficaria aqui y igual raiz quadrada positiva, aí do seu raio, vai colocar 2 mesmo, 2 menos x quadrado, e aqui ficaria y igual a menos, né, a parte de baixo, 2 menos x quadrado. Só que, note que aqui não é o y que está isolado, é o x. O que significa isso? Significa que ao invés de eu dividir a circunferência aqui, ó, parte de cima e parte de baixo, não. Eu dividi a parte da direita e a parte da esquerda. Então ficou assim a divisão. Eu tinha uma circunferência, só que eu dividi ela aqui, ó. Cortei ela em cima do eixo y. Então aqui ficou duas funções, uma à esquerda e outra à direita. Então a da esquerda seria x igual a menos a raiz de 2 menos y ao quadrado, e a da direita ficaria x igual a mais raiz de 2 menos y ao quadrado, que é o que ele colocou aqui, ó. Então, isso daqui se refere a essa função. Lembrando que o meu raio aqui é raiz de 2. É o meu raio. Ok. Outra função que ele me deu é a função x igual a y. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, x igual a y. X igual a y ou y igual a x é a minha função de identidade. Então, está aqui. Eu tenho esta função. Então, qual é a minha região? Seria essa região bem aqui. Então, ele quer que eu calcule, nesse caso, nessa situação, a área dessa região. Só que, olha, você já percebe que a nossa região ela é um pedaço de um disco. Então, o que você vai usar? Coordenadas polares. Então, já que eu vou usar coordenadas polares, acho que um exercício interessante para mim já era ver como ficariam essas duas funções aqui, só que em coordenadas polares. Bom, essa daqui, gente, ela é uma semicircunferência. Ela vem da circunferência, que é x² mais y² igual, nesse caso aqui, igual a 2. É isso daqui. Como é que ficaria isso aqui em coordenadas polares? R igual a raiz de 2, muito bem. Porque isso aqui é a mesma coisa que, enfim, raiz de 2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, em coordenadas polares, esta função aqui seria R igual a 2. Aqui. Ah, pessoal, mas eu estou considerando a parte daqui. Não tem problema. Pode deixar assim por enquanto. E essa daqui? Como é que ficaria em coordenadas polares? Aí, nesse caso, para você ter essa daqui, você pode lembrar de uma outra relação que a gente tinha lá das coordenadas polares, que era a seguinte. Vocês lembram que tangente de θ era igual a y sobre x? Vocês lembram disso? Só que no caso em que x igual a y, ó, para o caso em que x igual a y, como é que fica essa relação? Vai ficar tangente de θ igual a 1. Não é verdade? Igual a 1. Aí, nesse caso aqui, o meu θ é igual a quanto, gente? 45 graus, muito bem. Ou π sobre 4. Então, eu posso olhar essa equação aqui como sendo a equação em coordenadas polares, θ igual a π sobre 4. Tá? O que faz sentido, né? Porque é esse ângulo que está bem aqui. Esse ângulo aqui, da minha função de identidade, é 45 graus, que é π sobre 4. Então, ó, tá aqui, ó, transformei para coordenadas polares. Agora ficou mais fácil. Não era para ter apagado isso aqui, né? Mas tá bom. Vou deixar só isso aqui, pelo menos. Vou colocar aqui para x igual a y. Pronto, gente. Então, ó, agora que eu tenho essas informações, ficou muito mais fácil para mim, para eu dizer que região é essa. Diga, Paulo.
Desculpa, Paulo, verdade. Paulo, só me corrigiu aqui. O R não é 2, tá? O R é raiz de 2. Tá aqui. Pronto. Obrigado. Aí tá, gente. Então, agora ó, ficou mais fácil de eu ver aqui as minhas limitações. Então, para essa região que vocês estão vendo, me digam aí, o meu R está entre qual valor e qual valor? 0 e raiz de 2. Né? Ó, caminhando radialmente, ele começa em 0 e termina em raiz de 2. Então, está entre 0 e raiz de 2. E o θ? A região começa em π sobre 4 e termina onde? Bem aqui. Qual é esse ângulo aqui? π sobre 2. Então, θ está entre π sobre 4 e π sobre 2. Está aqui. Pronto. Agora, o que ele quer? Ele quer a minha área. Então, ó, a minha área vai ser integral dupla sobre a região, já passando com as polares. Aliás, seria isso daqui. Só que isso daqui é um retângulo polar. Então, vai ficar de 0 a raiz de 2. Aqui, π sobre 4 até π sobre 2. R, dr, dθ. Aí você vai dizer, não, peraí, professor, mas o senhor falou que quando é área, aparece só o 1 aqui. Não, tudo bem. Mas eu transformei para coordenadas polares. Então, tem que aparecer o quê? O jacobiano. Tá? Então, nesse caso, tem que aparecer jacobiano. Aí tá, bora logo integrar isso aqui em duas integrais. Isso aqui vai ser r² sobre 2, isso de 0 a raiz de 2, e a integral de dθ é só o θ. Isso de π sobre 4 até π sobre 2. Aí vamos só fazer essas contas agora. Quando o meu r é raiz de 2, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2. 2 sobre 2 é 1. Então, aqui é 1. Vezes, aí aqui, π sobre 2 menos π sobre 4. π sobre 2 menos π sobre 4. No final, a resposta aqui vai dar π sobre 4. Essa aqui é uma unidade de área. Pronto, terminamos. Aí você vai dizer, professor, mas nesse caso, eu quero a área de um setor circular. Eu não podia pegar o πr ao quadrado, e dividir, nesse caso aqui, por 8, né, já que aqui eu tenho π sobre 4. Então, aqui é como se eu estivesse pegando o disco dividido para 8. 8 fatias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pega πr ao quadrado, quanto é meu raio? Raiz de 2. Aí ficaria π vezes raiz de 2 ao quadrado, dividido para 8, já que esse setor circular é 1/8 do disco todo. Aí, nesse caso, você teria π vezes 2 sobre 8, que seria π sobre 4. Não estaria certo? Estaria. Eu poderia fazer assim na prova, se caísse essa questão, poderia fazer desse jeito, estaria certo? Estaria. Ganhei a mesma pontuação. Só que qual é o jeito mais elegante? É assim ou assim? Assim, né? Se você fosse mostrar para um amigo seu um exercício que você fez aqui em sala de aula, você queria mostrar isso aqui ou isso aqui? Isso aqui, né? Com certeza. Então tá aqui, você mostra isso aqui porque era melhor. Então, ó, esquece isso daqui, esquece. São de cálculo 2, você trabalha ali agora. Pronto. Olha só, olha a próxima questão. Ela é interessante porque eu trouxe aqui uma curva polar. Calcule a área de um cardioide dado pela curva polar. R igual a 1 mais seno θ. A gente já até viu, na verdade, isso daí. Esse 1 mais seno θ. Mas vamos ver de novo. Então, bora resolver esta integral. Bom, vou apagar aqui. Terceiro exercício. Bom, esse é o último de hoje. Eu tenho uma curva polar, R igual a 1 mais seno θ. Olha só, ele quer que você calcule a área dessa curva polar. Então, a gente vai ter que desenhar, só que cuidado, gente. Isso daqui, ó, isso daqui é uma função polar. Então,
Então, você não pode simplesmente desenhar como você está acostumado. Lembrando, quem é o θ? É justamente aquele meu ângulo ali de rotação. Quem é o r? É a distância do ponto até a origem. Então, aqui você tem duas formas de desenhar. A primeira é olhar já para o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. E vamos tentar, a partir do plano cartesiano, desenhar essa nossa figura. Mas aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Aí, nesse caso, deixa eu melhorar aqui. Desenhar melhor. Desenhar assim, eixo x, eixo y. Então, para eu desenhar o cardioide, eu vou dar uma volta completa aqui no plano cartesiano. Começando, a gente começa aqui, no eixo x positivo. Então, quando θ é zero, quanto é o seno de zero? Seno de zero é zero. Então, quando θ é zero, qual é a distância desse cardioide até a origem? Vai dar 1. Tá bom? Porque o seno de zero é zero, 0 mais 1 vai dar 1. Então, aqui, quando o θ é zero, isso aqui vai dar 1. Vou colocar 1 bem aqui. Então, esse pontinho aqui faz parte do meu cardioide. Olha só, agora eu vou começar a rotacionar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno, a partir daqui do zero, ele vai aumentando ou diminuindo, gente? Ele começa em zero, né? Aí no primeiro quadrante ele vai aumentando ou diminuindo? Ele vai aumentando. Até chegar em que valor o máximo do seno? É 1. Então, ele vai aumentando, ou seja, a minha distância, conforme eu vou rotacionando, ela vai aumentando, até quando eu chego em π sobre 2, o meu seno vale 1. E a minha distância fica 1 mais 1, que é 2. Então, conforme eu vou rotacionando no primeiro quadrante, a minha distância para a origem vai aumentando, até que bem aqui no ângulo π sobre 2, ela chega a 2. Tudo bem? Então, vou marcar o 2 aqui, vamos dizer que o 2 está mais ou menos por aqui. E aqui eu vou fazer esse movimento, como se estivesse aumentando, até chegar no valor 2. Então, essa daqui é parte do meu cardioide. Isso aqui a gente já viu na última aula de coordenadas polares, eu só não disse como é que desenha, né? Eu só mostrei no GeoGebra para vocês. Mas não sei se vocês lembram, mas nesse caso aqui, o meu R não vai ser negativo. Aí eu não vou ter que espelhar, porque o seno vai estar entre 1 e menos 1. Né? Então, ele não vai ser negativo, não vou ter que espelhar. Aí fica até melhor para a gente desenhar. Segundo quadrante. No segundo quadrante, o meu seno, perceba, ele vai diminuindo de novo. O meu seno, ele vai ir de 1 até chegar no seno de π. Quanto é o seno de π? O seno de π é 0. Então, no segundo quadrante, o seno ainda é positivo. Ainda é. Só que ele vai diminuindo. Ele começa em 1, aí ele vai diminui, até chegar aqui, que ele volta para 0. Então, aqui no segundo quadrante, a minha distância para a origem vai diminuindo, até chegar bem aqui que o seno é 0. E quando o seno é 0, quanto é essa distância aqui? 0 mais 1 é 1. Então, eu volto para 1. Só que nesse caso aqui é o menos 1, né? Então, aqui, no segundo quadrante, a minha distância ela volta a diminuir até chegar mais ou menos aqui na distância 1 de novo. Aqui é uma figura simétrica, né? Ok, gente. Agora eu estou aqui, no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o meu seno agora é negativo. É negativo. Ele vai passar de zero, aí ele vai diminuindo. 0, aí menos 0 alguma coisa. Até chegar bem aqui, quanto é o seno aqui? É menos 1. Tá? Então, o seno, no terceiro quadrante, ele vai de 0, aí ele vai diminuindo, até chegar em menos 1. Então, a distância aqui, para a origem vai diminuindo, até quando ela chegar bem aqui, o seno é menos 1. E quanto é menos 1 mais 1? É 0. Então, a distância ela vai diminuindo tanto, que quando ela chegar bem aqui, a distância é nula. Ou seja, eu vou chegar na minha própria origem. E vou chegar bem aqui. Tudo bem?
No quarto quadrante, ó, eu estou aqui ainda, né? Aí eu vou começar a rotacionar no quarto quadrante. No quarto quadrante, o meu seno ainda é negativo, só que em módulo ele vai diminuindo, porque ele está aqui menos 1, depois menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, até ele voltar para cá, que ele é zero de novo. Então, no quarto quadrante, é como se a minha distância até a origem fosse aumentando, já que o meu seno vai diminuindo de menos 1, menos 0,8, menos 0,6, até voltar para 1. Então, ó, no quarto quadrante, a minha distância ela vai aumentando de novo, até voltar para 1. E esse daqui, essa região aqui, é a minha região limitada pela curva polar, que a gente chama de cardioide. Uma outra forma de você fazer esse desenho é desenhando essa função, só que assim, ó. Imagina agora que esse eixo horizontal é o θ e esse eixo vertical já é o R. Nesse caso, o meu gráfico vai ser uma senoide. Bom, o gráfico de uma senoide, você lembra que ele é assim. Ele é isso daqui. Só que é uma senoide deslocada uma unidade. Então, nesse caso, ficaria algo mais ou menos assim, ó, deslocando uma unidade. Seria assim e assim. Tá? Aqui você teria os valores. Aqui o θ é 0. Aqui o θ é π sobre 2. Aqui o θ é π. Aqui o θ é 3π sobre 2. E aqui o θ é 2π. Aí, esse gráfico aqui vai lhe ajudar a desenhar isso daqui. Porque perceba, ó, esse daqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ó, no primeiro quadrante, o R, ele vai, que eu não coloquei aqui, ó, mas aqui é 1 e aqui é 2. Então, ó, no primeiro quadrante, a minha distância, ela passa de 1 até 2. Foi o que aconteceu aqui, ó, no primeiro quadrante. Ela vai aumentando, começa em 1, termina em 2. Começa em 1, termina em 2, aumentando a distância. No segundo quadrante, a distância vai diminuindo. Ela vai de 2 até chegar em 1, em π. Tá aqui, ó, de 2 até chegar em 1. No terceiro quadrante, a distância vai diminuindo ainda. Ela vai diminuir de 1 até chegar em 0. Foi o que aconteceu aqui, ó. A distância era 1, passou para 0. E no último quadrante, ela volta a aumentar, e ela vai de 0 até voltar para 1. Ela vai de 0 até voltar para 1. Então, outra forma de você fazer é fazer esse gráfico aqui primeiro, e esse gráfico vai lhe auxiliar a fazer isso daqui. Tá? Dependendo da questão, é melhor você fazer primeiro esse gráfico, para depois chegar nesse. Ok, mas aqui só foi para eu desenhar a região. Ainda não terminei, porque ele quer o quê? Ele quer a área da minha região. Então, vou ter que fazer a área da região, né? Então, para eu fazer a área da região, eu vou olhar para isso daqui em coordenadas polares, já que ele me deu uma função polar. Nesse caso, gente, olha só. Se eu for passar isso aqui para coordenadas polares, vocês vão ter que me dizer o seguinte: o R, ele está entre tanto até quanto? Como é que eu vou saber? Lembra daquela regrinha. Começando aqui na origem, eu vou caminhar radialmente. Então, ó, sempre eu começo na origem. E a origem faz parte da minha figura? Sim ou não? Faz parte, né? Aqui na origem, quanto é o R? É 0. Então, não importa onde eu ande radialmente, eu sempre vou começar no R igual a 0. Tudo bem? Então, o R ele sempre começa em 0, porque a origem faz parte da minha região. Agora, você vai dizer, professor, mas se eu caminhar radialmente aqui para cima, o máximo que o R vai chegar é 2. Então, seria de 0 a 2? Não. Porque se você caminhar nessa direção aqui, o máximo que o R chega é 1. Então, nesse caso, o R vai estar entre 0 e 1 ou 0 e 2? Ou mais ou menos. E eu te falo, nenhum dos dois. Porque eu preciso chegar aqui numa coisa uniforme. Aí perceba o seguinte: toda vez que você andar radialmente nessa figura,
não importa qual direção você escolha, você sempre vai começar em zero e você vai sempre esbarrar nessa curva aqui. Sim ou não? E que curva é essa? É essa aqui, 1 mais c no θ. É uma curva polar. Então, o seu R ele sempre vai começar na origem e vai terminar esbarrando no cardioide. Então, o R vai estar entre 0 e 1 mais c no θ. Então, aqui eu já não tenho mais um retângulo polar, eu tenho uma região polar, porque o meu R está entre duas funções que dependem de θ. Da feita que eu já coloquei o R entre funções, agora sim, o meu θ vou colocar entre constantes. Bom, o meu desenho aqui, eu preciso rotacionar ele 2π radiano. Então, θ está entre 0 e 2π. Pronto. Agora, eu vou jogar isso aqui na minha integral. Então, ó, a minha integral vai ser, para eu calcular essa minha área, eu vou calcular a integral já em coordenadas polares, vai ser o R, que é o jacobiano, dr dθ. O R está entre 0 e 1 mais seno. E o θ está entre 0 e 2π. Pronto, agora é calcular isso daqui. Vou integrar o R, vai ficar R quadrado sobre 2. Então, vai ficar meio integral de 0 a 2π, R quadrado, aí o intervalo dele é de 0 até 1 mais seno θ. E depois ainda vou integrar em θ. Agora, no lugar do R, eu vou colocar isso daqui. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ficar área igual a meio integral de 0 a 2π. E aqui vai ficar 1 mais seno θ, tudo isso aqui ao quadrado. Aí eu vou fazer o quadrado do primeiro, mais... Isso aqui vai ser meio integral de 0 a 2π. Quadrado do primeiro, 1 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 seno, mais o quadrado do segundo, seno ao quadrado. Aí eu tenho essa integral. Aí eu posso separar aqui em 3 integrais. Eu vou integrar esse, mais esse, mais esse. Esse do meio aqui, ó, é a função seno, de 0 a 2π. Quando você integra a função seno de 0 a 2π, isso aqui dá quanto, gente? Dá 0. Então, já não vou perder tempo aqui, ó, já vou zerar isso daqui. Seno ao quadrado, você já sabe, é meio menos aquela formulinha lá. Vai ficar A igual a meio vezes integral de 0 a 2π. Aí aqui vai ser 1. Aí aqui, mais meio, menos meio, cosseno de 2θ. Só que você já está cansado de saber que integrar isso daqui de 0 a 2π também vai dar 0. Então, no final, você vai ter 1 mais meio, que é 3 sobre 2. Então, a minha área vai ser meio vezes 3 sobre 2 vezes a integral de 0 a 2π dθ, que vai ficar só θ de 0 a 2π. Bom, quando eu terminar de calcular isso daqui, vai ficar 3 sobre 2π, unidade de área. O que foi que eu fiz aqui, gente? 1 mais meio é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é constante, sai da integral. Está aqui. Aí o que sobrou aqui? Sobrou a integral de dθ, que é o próprio θ, de 0 a 2π. Quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar 2π, vai ficar 2π. 2π sobre 2 é só π. Então, ficou 3 sobre 2 vezes π. Então, essa é a área dessa região aqui limitada pelo cardioide. Alguma dúvida? Deu para entender? Bom, então é isso. Então, finalizamos mais uma aula e na quarta-feira a gente vai começar a estudar integrais triplas. Então, não faltem. Obrigado pela presença e até mais.